Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e nós consagramos essa noite ao Senhor, para que o Senhor esteja guardando a nossa casa, guardando a nossa família. E como está escrito na tua palavra, Senhor, o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Nós estamos totalmente confiados em fé em cima da rocha que é Cristo Jesus. Meu Deus, libera do teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração e toque a Jesus com o teu poder, toque-a com o teu mover sobrenatural. Libera, Senhor, da tua graça, libera do teu toque precioso na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, Pai, nós oramos por cura na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E no nome de Jesus, que toda doença cardíaca, toda doença circulatória, toda doença no sangue, na pele, renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus cura. A nossa fé está nele e declaramos saúde agora, como Jesus nos ensinou, como ele nos ordenou, a orarmos pelos doentes. Oramos pela cura total da vida dessa pessoa. Também libera uma palavra de fé, Senhor, que todo aquele, Senhor, que está vivendo dias maus, dias de crise, que o Senhor dará uma direção, que o Senhor mostrará o caminho, que o Senhor colocará luz, clareza na empresa, nos negócios, na família, nessa situação complicada. O Senhor dará luz, o Senhor dará clareza, o Senhor dará sabedoria, o Senhor intervirá de uma forma sobrenatural. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus um tempo de paz, um tempo de alegria. Oramos declarando o que está escrito na tua palavra, que será salvo essa pessoa e toda a casa dela. Haverá um avivamento no lar dela, um avivamento na casa dela. Oramos, Senhor, para que a abundância entre. Oramos para que as coisas voltem para o lugar, tudo aquilo que foi desorganizado, bagunçado, Senhor, pelo tempo, por más decisões. Nós oramos para que o Senhor coloque a mão e que as coisas voltem para o lugar. Declaramos vida, vida abundante, vida plena na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca com o teu poder na vida dessa pessoa, toca com a tua graça na vida dela, na sua família, nos seus projetos e em seus sonhos. Amém e amém. Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre a tua vida e que todas as bênçãos desse Salmo 91 toquem em ti e na tua casa. Se você crê, declare aqui nos comentários: eu creio. Eu vou declarar esse Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha
salvação. Assim cremos, assim declaramos pela fé em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. Eu quero pedir uma gentileza a cada pessoa que está entrando, compartilhe. Seja um canal de bênção, seja usado por Deus agora para abençoar a vida de alguém que Deus vai trazer na tua memória, sabe, que está passando por um momento difícil, um momento de crise, um momento de desafio. Pega aí o link da oração, manda para essa pessoa. Deus vai te usar, amém? Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. Então compartilhe essa oração com alguém em nome de Jesus. Eu quero agora, nesse momento, dar alguns testemunhos para a glória de Deus, para enriquecer a tua fé. Deus tem feito coisas tão lindas aqui nas orações. Eu recebi o testemunho da Maria. Ela escreveu assim: a paz do Senhor, não perco nenhuma oração, nem da manhã nem da noite, e grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. O último milagre que recebi foi há menos de 30 dias. Passei por uma cirurgia que teve complicações e precisei fazer uma segunda cirurgia às pressas no intestino. A cirurgia da hérnia sarou, mas a do intestino teve um vazamento e eu ainda precisava passar por uma terceira cirurgia. Mas eu confiei no Senhor e continuei ouvindo as orações. Recebi o meu milagre, para a honra e glória do Senhor, e não vou mais precisar passar pela terceira cirurgia. Estou aqui contando o meu milagre e agradeço a Deus em primeiro lugar. Também agradeço ao Senhor por ser o nosso mentor da fé e peço que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Deus te abençoe, Maria. A Jesus toda a honra e toda a glória. Também recebi o testemunho da Ellen, que escreveu assim: a paz. Eu quero testemunhar sobre meus pedidos de oração na carta para Jesus e nos 12 dias de clamor. Estive orando por algumas causas e Deus atendeu 2 dos meus pedidos que fiz com meu marido. Deus realizou o pedido do meu marido, ele é corretor, e por 1 ano não conseguiu fazer venda, pois sempre tinha um atrapalho, e Deus abençoou. Depois das campanhas ele fez 2 vendas no mesmo mês de março. Também pedimos sobre o meu parto. Eu estava grávida e pedi um parto natural, rápido e seguro, pois eu tinha sofrido muito no parto da primeira filha, e meu parto foi a jato. Durou apenas 2 horas, da primeira contração ao nascimento. Minha bebê nasceu dia 2 de abril, cheia de saúde, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, viu? E o testemunho da Érica. A paz do Senhor, eu venho aqui trazer o meu testemunho de um grande milagre recebido através da campanha Tudo no Altar do Senhor. Em novembro de 2024, eu tive uma forte dor e fui ao hospital. Chegando lá, o médico disse que era crise renal. Me encaminhou para o especialista e comecei uma série de exames. Ele olhou e repetiu por 4 vezes. Em setembro do ano passado, me disse que meu rim direito estava perdido e o esquerdo estava seriamente comprometido. Ele me encaminhou para fazer a cirurgia de retirada do meu rim direito e tentar salvar o esquerdo. Quando foi dia 4 de março de 26 agora, eu repeti os exames e fui à consulta. O médico respondeu: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o seu rim direito está novo, tudo normal, não tem nada de errado com ele, e o esquerdo só tem uma pedra para retirar. Na mesma hora eu disse: foi Jesus que operou o milagre de cura na minha vida. Glória a Deus, que coisa linda teu testemunho, hein? Muito bonito o teu testemunho, para a glória de Deus. Deus é fiel, você pode glorificar a Deus. Você está vendo, gente, como Jesus opera, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso que eu digo, seja um canal de Deus, abençoe a vida de alguém, manda essa oração aí para alguém em nome de Jesus. Eu quero continuar com a palavra que eu comecei pela manhã. Eu comecei uma palavra falando sobre como gerenciar uma crise, como lidar com as crises da vida, como enfrentar uma crise, certo? Quando um problema vem, quando uma adversidade te encontra, porque a crise, ela tem um poder. E o poder da crise, como nós já falamos na oração da manhã, é revelar o fundamento. Qual que é o fundamento que está sobre ti? Eu falei um pouco na oração da manhã que não se conhece o fundamento de alguém quando tudo está bem. Quando tem dinheiro no bolso, quando está todo mundo bem de saúde, quando os negócios estão prosperando, a empresa está indo bem, o casamento está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, está tudo no lugar. Não é aí que se conhece as coisas. Você tem uma casa, você só vai descobrir
se tem goteira no telhado no dia que chove, né? A mesma coisa acontece na crise. É na crise que é revelado o fundamento que está na nossa vida. Uma pessoa, eu tenho algumas ressalvas com pessoas que, entenda, a minha ressalva é só um cuidado, é prudência. Às vezes a pessoa, ela tá a mil com Jesus, sabe? E pregando na igreja, cantando na igreja e falando de Jesus para todo mundo. E sabe, eu não consigo medir, nível espiritual nisso. Na verdade, você só consegue medir o nível de maturidade, o nível de solidez na vida de alguém é quando ela passa por crise. Por quê? Porque é na crise que vai revelar se realmente Jesus é o Senhor da vida dela. Porque no começo é as mil maravilhas. Quando tudo está bem, quando tudo está legal, é as mil maravilhas. É o primeiro amor. Mas é quando vem a crise que vai revelar qual é o fundamento que está aí na tua vida. Tem muita gente que abandonaria talvez, abandonaria o propósito se ela ficasse rica da noite para o dia. Aí você diz assim, não, Deus me livre, se eu ficar rico, eu fico mais perto de Deus ainda. Você só vai descobrir, não é quando você tiver, muito dinheiro. Você só vai descobrir quando você enfrentar uma crise. É quando você lidar com um problema realmente difícil e que você ali, vai colocar a sua dependência em Deus. É que nem os Salmos 20 que nós lemos hoje pela manhã. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Ou seja, tem uns que confiam em carros, na sua empresa, no seu intelecto, na sua capacidade, no seu emprego, na sua saúde. Mas o certo é confiar no Senhor, certo? Porque o Senhor é o verdadeiro fundamento da vida de qualquer pessoa que queira vencer e ter sucesso de uma forma sobrenatural aqui nessa terra. Então, a crise, ela separa o desejo da necessidade. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, a Bíblia diz, tendo que comer e vestir, estejamos contentes. Na abundância, a gente confunde tudo. Na crise, Deus limpa o excesso, o ego, o apego, porque a crise tem um poder, que é fazer uma poda espiritual. Ela tira tudo aquilo que está demais e ela deixa o que é necessário. Às vezes, eu não estou dizendo que demais é ruim. Não. Ter abundância é uma bênção, é um favor de Deus. Mas se você coloca nisso a tua confiança, você está perdido. É por isso que às vezes Deus tem que fazer podas na nossa vida, de relacionamentos, podas de oportunidades e outras podas para que a gente nunca perca a nossa dependência de Deus. A nossa dependência de Deus. Sabe o que Deus tem me ensinado? Deus tem me ensinado a orar sobre tudo. Deus tem me ensinado a se colocar diante de Deus e ali render a minha vida totalmente a Ele. Porque a gente tem planos, a gente tem sonhos, a gente tem desafios, mas o que deve prevalecer, não é o que eu desejo, é o que Deus quer. E eu acredito que essa é a maior definição de propósito. Propósito é viver o que Deus quer. Você querer o que Deus quer. E eu aprendo que a crise é a crise que ativa o verdadeiro governo espiritual na nossa vida. Em Lucas 16:10 a Bíblia diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus não observa apenas
quanto você tem. Ele observa como você administra. Então, sabe, às vezes uma pessoa, ela tem algumas coisas, mas o que Deus está vendo não é o que ela tem apenas, é como ela administra. Eu acredito que o foco de Deus é isso, porque a Bíblia diz aqui nesse texto que Deus olha para quem administra, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus vê o que você faz com pouco. Deus vê se você é o tipo de pessoa que multiplica ou se você é o tipo de pessoa que enterra aquilo que tem. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas que abriu a prosperidade na minha vida foi quando eu comecei a multiplicar o que Deus me deu. Enquanto eu só pagava a conta, enquanto eu só segurava, sabe, por insegurança, Deus não pôde fazer mais na minha vida. A partir do momento que Deus viu que eu comecei a multiplicar aquilo que Ele começou a me dar, então Deus começou a me abençoar mais. Então aqui vem um segredo poderoso. Se você recebe todo o teu salário todo mês e você trabalha só para pagar as contas, mas você não multiplica nem uma partezinha do teu salário, você não está sendo totalmente fiel a Deus. E a crise, ela revela esse tipo de governo. Se eu vou multiplicar o que eu tenho, se eu vou multiplicar, sabe? Porque o que as pessoas fazem quando entra a crise? As pessoas seguram, não é? As pessoas seguram, é isso que acontece. Entra a crise numa empresa, o que aquela empresa começa a fazer? Ela começa a segurar. Aí ela começa a cortar o cafezinho, ela começa, sabe, a diminuir algumas coisas, ela para de dar bônus. Enfim, uma empresa quando entra em crise, ela começa a segurar tudo. No entanto, é na crise que vem a inovação. É na crise que tem que criar. É na crise que tem que investir mais. Então as pessoas muitas vezes não liberam fluxos de prosperidade na vida delas, porque elas não sabem trabalhar com o pouco. Elas não sabem multiplicar o que vem nas mãos. E isso eu aprendi. Quando enfrentamos crises na vida, nós temos que inovar. Quando enfrentamos crises na vida, temos que multiplicar o que tem. É o que tem? Vamos multiplicar. Vamos ver como é que a gente pode fazer, né, de prosperar com isso que temos. Então, esse é um entendimento que Deus quer que nós tenhamos. A crise, ela é prova de maturidade, porque o jovem rico, sabe, eu gosto muito daquela palavra do jovem rico, porque aquele homem mostrou a escassez que ele era. Ele era um homem escasso, porque ele era rico de posses, mas quando Jesus disse assim, ó, vai, vende tudo que tu tem e dá para os pobres, Jesus estava dizendo assim, você confia mesmo em mim? Você confia? Né? Porque assim, algumas pessoas pensam que Deus não tem para dar. Deus não tem para abençoar. E eu quero dizer que você está errado. O jovem rico deveria ter confiado na palavra de Jesus. Ele deveria ter crido na palavra de Jesus, mas ele preferiu crer na conta bancária dele, crer na herança dele, no patrimônio que ele tinha, em vez de crer na palavra de Jesus. Eu vou dizer para você, na crise, a palavra de Jesus, para você, ela tem que funcionar mais do que qualquer coisa que você tenha. A palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que tem que acalmar teu coração. Deus não te deu uma direção? Então confia. Confia na direção que Ele te deu. Confia na palavra que Ele te deu. É o que você precisa. É o que eu preciso. Por isso, entenda. Deus quer que você pegue aquilo que você tem e multiplique. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? E eu quero encerrar com uma direção para a tua vida. A crise não é maior do que Deus. Então, não coloque fé na crise. Coloque fé em Deus. Essa crise, ela não é para lhe limitar. Essa crise, ela não é para lhe apavorar.
Essa crise é para você lutar com fé em Deus. É para você acreditar que Deus vai abrir novas fontes para você. É para você acreditar que Deus vai fazer uma coisa que vai te surpreender. Amém? É na crise, gente. É nos dias maus, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos que a gente fica indignado com alguma situação que a gente tem que colocar nossa fé, nossa confiança em Deus. Amém? Amanhã, pela manhã, estarei pregando em São Gonçalo, que é próximo ali de Niterói, certo? Na Central de Avivamento. Amanhã pela manhã. O evento não é meu, tá, gente? É um evento que eu vou participar, não é meu esse evento, mas eu vou servir os irmãos, eu vou servir essa igreja com muita alegria. Ok? Então, se você quiser informações, entre em contato direto com a igreja, porque eu não tenho nem informações, eu só sei o horário que eu tenho que estar lá. Só sei o horário que eu tenho que estar lá para ministrar, ok? Muito bem. Domingo, vamos ter Santa Ceia na igreja, e aqui em Alphaville, Barueri, vou estar ministrando, e vai ser uma grande bênção, eu acredito nisso, vai ser uma grande bênção, tá? Vai ser uma grande bênção. Eu sei que Deus é Deus de milagres, é Deus que intervém, é Deus do sobrenatural, e eu creio que Deus é poderoso, Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Nós vamos acordar às 3 da madrugada, eu e mais 2.000 pessoas, para pedir a presença de Deus, mesmo que seja 5 minutinhos de oração. Eu gostaria, se você vai vir no presencial, faça isso, acorda às 3 da madrugada, aí ora 5, 10 minutos, se puder orar mais, ora mais, e vem na ceia de manhã, vai ser uma benção. E quem vai assistir online, com certeza vai receber aí também, tá bom? E se você quer apoiar o nosso canal, amém? Se Deus toca no seu coração de apoiar o nosso canal, vá até o meu site e veja como você pode fazer isso, www.viniciusiracete.com.br. Gratidão, amém? E você pode ir também lá no meu site para colocar o seu pedido de oração, certo? Porque eu vou pegar todos os pedidos de oração e vou trazer para a Escola de Profetas, que nós vamos ter na semana que vem, vai ser presencial e online, tá? E quem vai estar lá no presencial vai ver os pedidos de oração todos em cima do altar, e nós vamos ter momentos de orar, de profetizar sobre todos os pedidos de oração, tá? É gratuito para você colocar seus pedidos de oração lá no meu site, vai lá, tá? Você pode ir agora, inclusive nós já deixamos pronto, eu ia liberar só a partir do final de semana, mas nós já deixamos pronto para não travar o site nem nada, então a gente já deixou pronto, você pode ir lá, colocar teu pedido de oração, faz um pedido de oração bonito, tá? Eu vou mandar minha equipe imprimir na semana que vem e vou levar para a Escola de Profetas. Eu sei que é um ambiente profético, é um ambiente sobrenatural e grandes coisas vão acontecer nessa Escola de Profetas, essa é a minha expectativa, amém? Eu tenho uma palavra de Deus sobre a escola, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção sobre a escola. Então eu creio que vai ser maravilhoso. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar agora. Coloca aqui teus pedidos de oração nos comentários. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Você vai vencer essa crise. Você vai vencer esse dia mal, você vai vencer essa dificuldade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Posso orar por você? Posso te abençoar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, visita a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos e seus sonhos. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa seja visitada pelo Teu poder. Eu oro, Senhor, para que essa casa seja visitada pelo Teu poder. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Haja milagres na vida dela, na casa dela, na família dela. Que ela possa viver o extraordinário de Deus, que ela possa viver grandes coisas. Eu quero declarar: o meu Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível, é o Deus que pode, é o Deus que vai além do que eu peço, vai além do que eu desejo, é o Deus que me surpreende. Eu creio em nome de Jesus, por isso, Pai, eu oro agora, declarando saúde a quem precisa de cura, declarando milagre a quem precisa de uma intervenção, declarando, Senhor, que o Senhor dará uma solução para essa crise, seja no casamento, seja na família, seja na empresa, seja na vida pessoal dessa pessoa, seja onde for. Eu oro agora para que o Senhor envie luz para o teu caminho. O Senhor mostre o caminho para você. E eu quero liberar uma palavra profética. Deus te pega pela mão e te ajuda a romper agora em meio a esse caos, em meio a essa dificuldade, em nome de Jesus. Senhor, visita teus filhos e filhas.
e derrama o teu poder sobre eles. Opera milagres agora, Pai. Eu oro declarando que o poder de Deus, que quebra julgos, que desfaz muralhas, está tocando na tua vida. Jesus, toque-os agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os, cada pessoa que está orando junto comigo. Cada mãe que está orando por um filho. Senhor Jesus, toca com o teu poder agora. Toca com o teu poder. Toca com o teu sobrenatural agora, Senhor Jesus. Toque, Pai, com o teu poder agora. Toque com o teu sobrenatural na vida dessa pessoa. Amém e amém. Se você crê, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe essa oração. Amanhã é feriado, mas eu vou começar o dia em oração, eu vou começar o dia na presença de Deus. Amém? E eu convido você a começar o primeiro dia do seu mês na presença de Deus junto comigo. Convido você a estar com a gente. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos no teu altar, nós, nossa família, tudo que pertence a nós, para que a perfeita vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Nos livra da maldade, nos livra do engano, nos livra do laço, nos livra daquilo que não é para nós. O que não é para nós, Pai, tira do nosso caminho. Queremos a perfeita vontade do Senhor, que neste mês de abril possamos ser guiados pelo Espírito Santo, possamos ser conduzidos por Deus em todas as coisas. E nós queremos, Jesus, e desejamos a Tua presença. Fala conosco, é a Tua presença que nós queremos. Nos envolva com Teu poder, nos envolva com a Tua graça. Precisamos de Ti. Te pedimos perdão, Senhor, por toda vez que erramos, por toda vez que pecamos, por toda vez, Pai, que entristecemos o Teu coração. Nós queremos o Senhor na nossa vida, queremos Te ouvir, Te desejamos, sim, Jesus. Eu oro também por todo aquele, Senhor, que está se entregando nesse momento no altar, que está fazendo um compromisso com Jesus, está se aproximando de Deus, estava longe, mas está se aproximando. Que essa pessoa receba uma resposta do altar na vida dela, porque o altar tem resposta, é nisso que nós cremos. Aonde está acontecendo entrega, os olhos espirituais estão se abrindo. Aonde está acontecendo entrega, os ouvidos espirituais estão se abrindo. Por isso, Pai, fale com o Teu povo. Fale com eles na palavra. Fale com eles através de profetas. Fale com eles através de sonhos. Fale com eles através até da boca de uma criança. Senhor, abra os ouvidos do Teu povo para que eles possam ouvir a Tua voz, a doce voz do Espírito Santo. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder e cure-os, restaure-os. Que toda doença renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que todo mal renda-se ao poder de Jesus Cristo. Libera do Teu favor, Senhor. Libera do Teu favor. Sim, nós Te pedimos, libera do Teu favor. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça. Em o nome de Jesus. Afasta a maldade do caminho deles. Afasta, Pai, a contrariedade, a inveja. Afasta, Senhor, o plano maligno. Que seja desfeito todo tipo de obra do inimigo, obra de acidente, de atrapalho, de interrupção, de conflito, que saia do caminho dessa pessoa e que ela seja livre, em nome de Jesus. Também oro por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão desanimados, cansados, que recebam um fortalecimento do alto, que sejam tocados pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus. Toque-os, Jesus, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, Senhor. E nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Queremos o que Tu queres. Queremos viver os Teus planos. Queremos viver os Teus sonhos. Sim, Jesus, é os Teus sonhos que nós queremos. Graças Te damos.
Graças te damos, doce e amado Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Eu tenho um recado hoje muito importante para dar no final desse vídeo, certo? Eu tenho um recado muito importante, principalmente para você que tem sido meu parceiro ao longo dos anos, certo? Eu tenho um recado aí muito importante. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, porque eu quero compartilhar com você algo, amém? E cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, manda para uma pessoa nem que seja, amém? Manda para uma, você pode mandar para uma. Mande para uma, mande para um amigo. E se puder mandar para mais, mande para mais. Mas se puder, mande para uma pessoa. Você pode fazer isso, estender a mão para alguém. Pega o link dessa oração e manda, nem que seja para uma pessoa, em nome de Jesus. E você que pode compartilhar com mais, vamos lá, compartilhe. Mande aí para os teus amigos, parentes, pessoas próximas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o salmo de hoje, que é o salmo de número 84. Esse é um salmo profético, é um salmo que o Senhor tem falado conosco, e a oração da manhã de hoje foi muito forte. Deus falou muito com a gente, e eu creio que agora de noite não vai ser diferente. Amém? Quero lembrar a todos que são meus alunos aí na Academia Quino Global, que às 18h30 começa o evento lá dentro da academia, tá? Você que é meu aluno da Academia Quino Global, 18h30 começa o nosso evento lá dentro da academia, é exclusivo para quem é aluno da academia, ok? Salmos 84 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Olha que tremendo. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Bem-aventurado, bem-sucedido, abençoado, honrado, o homem que coloca em Deus a sua confiança. E é debaixo dessa palavra que eu quero compartilhar algo ao teu coração. Já desde ontem, na oração da noite, nós temos falado muito sobre distração. E o quanto as pessoas andam distraídas, o quanto as pessoas muitas vezes estão colocando outras coisas no lugar daquilo que é mais importante. Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, está falando de uma prioridade. Está falando que o reino importa de tal maneira que ele tem que ser a prioridade da nossa vida, e a justiça de Deus também. E diz que as demais coisas nos seriam acrescentadas. É por isso que a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Quando você coloca o seu desejo à frente dos interesses do reino, você tem um problema sério. É por isso que eu tenho muito cuidado com toda mudança aonde o reino
Ele está na decisão. Toda mudança. Porque, sabe, você pode ter algumas perdas, não deve, mas pode ter algumas perdas financeiras por uma decisão errada, por um equívoco, por um impulso, claro. Só tem um detalhe. Se você mexer em coisas que está relacionado ao teu propósito, ao reino de Deus, e você não fizer isso de maneira muito bem pensada, com bastante oração, sabe, colocando e priorizando o reino de Deus, você pode ter sérios problemas, não com os homens, mas com Deus. Porque quando nós mexemos com as coisas do reino, quando mexemos com as coisas de Deus, nós temos que ter uma grande cautela. Então tudo na nossa vida precisa ser dirigido por Deus. Se não for dirigido por Deus, não faça. É melhor não fazer. Eu ministrei uma palavra para quem é membro do canal aqui, que o que você deseja tem que combinar com o plano de Deus. Porque se o que você deseja não combina com o que Deus preparou para você, com o plano dele, vai ser problema para você. Então, na nossa vida, as coisas têm que combinar com o que Deus pensa, com o que Deus quer para a nossa vida. E existe algo que eu quero compartilhar com você hoje aqui. Você não precisa convencer todo mundo de gostar de você. Se você quer viver sem distrações, então nós temos que parar de nos preocupar com o que os outros pensam de nós. A Bíblia nos diz em Gálatas 1:10: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo aqui é uma libertação. Eu falei um pouquinho sobre isso hoje na oração da manhã. Quem vive tentando agradar todo mundo, nunca vai conseguir cumprir plenamente a vontade de Deus. Se você viver pela aprovação das pessoas, isso vai te limitar, certo? Lembra que eu falei um pouquinho sobre isso na oração da manhã? E por que eu falei sobre isso? Porque nem todo mundo vai gostar de você. Você pode fazer o que você quiser para agradar essas pessoas. Elas decidiram não gostar. E mais, às vezes uma pessoa não gosta de você não é porque você fez algum mal para ela. É porque ela odeia o teu crescimento, a tua prosperidade, ver você feliz, ver você conquistando. É que a gente imagina, sabe, que as pessoas nunca vão pensar o mal de nós. Nós imaginamos na nossa cabeça um mundo perfeito. Imaginamos na nossa cabeça que todo mundo é confiável, que todo mundo é bom e sempre tentamos extrair o melhor das pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e eu disse para ela, o problema é que a gente não vê maldade nas pessoas. O grande problema de nós termos, sabe, muitos desafetos, às vezes, com pessoas, é que a gente nunca espera. Nunca espera que a pessoa apronte pra gente, nunca espera, né, que a pessoa não fale mal da gente. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Eu tenho aprendido o que está escrito no Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei os homens. Entenda, por mais que uma pessoa não goste de você, por mais que uma pessoa odeie você, por mais que uma pessoa inveje você, por mais que uma pessoa queira o seu mal, você não pode viver em torno dela. Porque se você viver em torno dela, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós queremos, sabe, que ninguém tenha problema com nós, mas isso é impossível. Os problemas acontecem, os problemas vêm e nós temos que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Agora, não carregue dívidas emocionais que Deus nunca mandou você carregar. O que são dívidas emocionais? É quando a gente não toma certas decisões porque a gente está pensando nas pessoas. Porque às vezes você tem uma dívida emocional com a pessoa, ou seja, a pessoa em algum momento ela foi boa para você, ou ela foi caridosa, ou de alguma maneira ela fez a diferença, foi relevante para você.
mas você carrega, sabe, eu posso dizer, essa dívida emocional como um peso nas suas costas. Um peso, como se você tivesse que carregar a pessoa a vida inteira. Tem gente que faz isso, que carrega, né, as pessoas a vida inteira. Só que a Bíblia diz assim em Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A Bíblia diz que a única coisa que a gente deve para as pessoas é o amor. E isso significa também que se a pessoa vier pedir ajuda, você tem que ajudar ela. Agora, o que você não pode é carregá-la a vida toda. Muita gente vive emocionalmente esgotada, porque carrega uma dívida falsa. Eu tenho que manter todo mundo feliz, eu tenho que estar disponível o tempo todo, eu tenho que atender toda a expectativa, eu tenho que fazer o outro se sentir bem comigo. Mas a Bíblia diz que a dívida verdadeira é o amor. Sabe, às vezes as pessoas acham que você deve para elas. E o que você precisa fazer é amar essas pessoas. Deus nos manda amar. Até, sabe, o pior inimigo, Ele nos manda amar. Ele nos manda amar. Então, pare de carregar isso com você, certo? Você tem que amar. Não, mas é que eu devo a essa pessoa. Não, você deve o amor. É isso que você deve. Você deve o amor a ela. Agora, o que você não pode é ficar carregando ela a vida inteira. Há relacionamentos em que a pessoa, ela só saca, ela nunca deposita. Ou seja, ela só cobra e nunca acrescenta, ela só exige e nunca honra, ela só aparece quando precisa. E você precisa discernir isso. Há uns anos atrás, eu alertei a minha esposa sobre uma pessoa que só lembrava dela quando estava em aperto. E eu disse para minha esposa: essa pessoa não quer saber se os meus filhos estão bem ou não, não quer saber se você está bem ou não, mas quando precisa, quando aperta os calos, como diz, aí lembra de você. E eu disse para ela: essa pessoa não é sua amiga. Porque amigos não são assim. Amigos não lembram da gente só quando estão em aperto. Amigos, eles lembram da gente até quando está tudo bem. Ontem eu recebi uma ligação assim que me deixou muito feliz, né, de um amigo meu. Entrou em contato comigo, ficamos uns 30 minutos no telefone conversando. Eu fiquei muito feliz porque, sabe, essa pessoa enfrentou muitos desafios na vida e apesar de N situações, essa pessoa continua se importando comigo, liga para mim, né, pergunta como é que eu tô, e isso não tem preço, né? É o tipo de coisa que não tem preço. Então você tem que entender, tem certas coisas que quem se importa com você, independente do que esteja vivendo, a pessoa ela vai entrar em contato contigo, ela vai se preocupar com você, ela vai procurar ajudar você. Porque às vezes acontece, gente. Às vezes acontece de pessoas se separarem, certo? Relacionamentos, sociedades se dissiparem. Tudo bem, mas tem que permanecer a amizade, né? A amizade tem que permanecer. Então você tem que entender isso, porque guardar o coração também é se proteger dessas coisas que acabam drenando você. Uma outra coisa que eu aprendo é que Davi, ele venceu porque ele também sabia quais as batalhas lutar. Tem certas batalhas que a gente entra e que não é pra gente entrar. Tem certas batalhas que a gente tem que lutar e outras a gente tem que escolher não lutar e outras escolher lutar. Em 1 Samuel 17:26 a Bíblia diz: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu? Ou seja, Davi não saiu correndo por impulso. Ele primeiro perguntou sobre a recompensa. Sabe por quê? Porque ele tinha que ver se aquela batalha tinha conexão com o seu destino. Tem batalhas que você compra que não tem conexão com o teu destino. E essas batalhas que não têm conexão com o teu destino, você deve sair fora delas. Porque são essas batalhas que podem destruir você. Batalhas que não têm conexão. É por isso que uma das coisas que eu amo muito, sabe, em Davi, é que Davi,
ele sempre perguntava para Deus: Senhor, eu devo ir? O Senhor vai estar comigo? O Senhor vai me ajudar nisso? Ou seja, era um homem que caminhava por direção de Deus. Nós temos que parar de viver por impulso. Nós temos que parar, sabe, de agir emocionalmente. Não, porque falou de mim, agora vai ver, eu vou lá falar também. Ei, tem coisas que Deus não quer que você fale. Tem coisas que Deus não quer que você se meta. Tem coisas que Deus não quer que você, sabe, mexa naquilo. Deus quer que você siga em frente. Tem certas coisas que não estão ligadas ao teu destino. E às vezes as pessoas, por falta de discernimento, por falta de discernimento espiritual, acabam se complicando porque deixaram o sentimento dominar o seu coração. Eu vou dizer uma coisa para você: todo pensamento ruim ou toda lembrança ruim que volta e meia tenta te atacar, que tenta voltar a você, que vem aquela raiva, aquele ódio, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, porque é o diabo querendo fazer com que você tome uma decisão precipitada, uma decisão errada, e que isso aí vai respingar sobre a vida dos teus filhos, vai respingar sobre a tua vida. Então nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, nós temos que ser guiados por Deus. É por Deus que nós devemos ser guiados. E então viveremos uma vida abençoada, uma vida tranquila. Amém? Eu quero orar por você. Antes disso, eu tenho 2 recados importantes e um recado que é mais importante ainda, tá? O primeiro recado é que hoje, às 18h30, nós vamos ter o nosso evento dentro da Academia Kingdom Global, certo? Que se chama Prospere e Saia das Dívidas. Eu trouxe preletores que são exímios nessas áreas, que vão ajudar você a sair das dificuldades financeiras, vão ajudar você, sabe, a como organizar a sua vida para sair das dívidas. Nós vamos falar sobre isso, ok? Hoje, dentro da Academia Kingdom Global. Então você que é meu aluno, não perca, começa às 18h30, certo? Vai ficar gravado também lá dentro da academia. E você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá até o meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Meu segundo anúncio é que nesse final de semana eu estarei sábado em Florianópolis, num evento da Get Church. Não é um evento meu, certo? É um evento que eu irei participar. E estarei ministrando sábado de manhã. E domingo pela manhã eu estarei em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, para ministrar a Santa Ceia do Senhor. É a igreja que eu congrego, certo? Não é a igreja que eu sou pastor, mas é a igreja que eu congrego nessa igreja. Hoje eu não estou cuidando da igreja, por não ter condições de tempo, e também entendo que esse não é o tempo para isso na minha vida, mas eu ajudo a igreja em tudo que eu posso e domingo estarei lá. Vai ser uma grande bênção, vou estar ministrando a Santa Ceia, ok? E o meu terceiro anúncio, que é o mais importante, tomei a decisão, certo, de ir até o final do mês na TV Bandeirantes e não irei renovar o meu contrato. Fiz um contrato de 3 meses, então eu fiz fevereiro, março e vou até o final de abril na TV Bandeirantes, certo? E vou continuar apenas com o meu programa na Rede TV, aos sábados às 10 da manhã. Inclusive, na TV Bandeirantes, a partir desse mês de abril, o meu programa é 8h25 da manhã, tá? 8h25 da manhã. Então não será às 8h15, é 8h25, certo? Eles me avisaram agora, no início da semana, que o meu programa ia passar agora no mês de abril às 8h25 da manhã pela TV Bandeirantes em rede nacional, ok? Então quero agradecer aqui aos meus parceiros que estiveram comigo nessa jornada por 3 anos, certo? Nós nos esforçamos muito para permanecer na TV, mas Deus sabe todas as coisas, certo? Os valores são altos, então eu irei ficar até o final de abril. Até o final de abril eu estarei ainda na TV Bandeirantes. A partir de abril, só na Rede TV, aos sábados, às 10 horas da manhã. Ao longo aí desses 3 anos, eu pude contar com muitos parceiros que me ajudaram. Gratidão pela vida de vocês. Só que a partir do mês de abril, no final de abril, a partir de maio, não vou renovar o contrato, certo? São valores altos, são compromissos muito altos, e isso teve bem pesado sobre mim, sobre 3 anos,
mas Deus tem sido fiel, né? E eu só tenho gratidão no meu coração, né? Gostaria de ter feito mais, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Tudo demanda recurso, né? Tudo demanda recurso. Então eu vou ir até o final de abril na TV Bandeirantes e vou continuar na Rede TV, certo? Na Rede TV eu vou continuar, é um valor um pouco menor, então a gente vai conseguir aí dar sequência em nome de Jesus, assim, se Deus quiser. Amém? Posso orar por vocês? Eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa oração com pelo menos uma pessoa. Amém? Mande aí para, nem que seja uma pessoa, mande agora essa oração e se puder compartilhar com mais pessoas, compartilhe. Eu falei aqui sobre o término do meu contrato, que vai ser agora final de abril com a Band, em consideração aos meus parceiros. Eu tenho uma responsabilidade com os meus parceiros e eu estou comunicando vocês. E gratidão porque até aqui nós estivemos juntos, certo? Então, ore por mim, certo? Ore pelo nosso ministério, vamos continuar na Rede TV. Também é um desafio, né? Mas esse é um desafio um pouco menor e com a graça de Deus vamos conseguir cumprir. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E um detalhe, nesses 3 anos de programa de TV na TV Bandeirantes, nunca atrasei um dia, sempre paguei para frente, né? Então estamos saindo dali sem dívidas, né? Estamos saindo dali com tudo pago, tudo certo, graças a Deus, e só vou terminar o meu contrato agora final de abril, certo? Já inclusive avisei lá o pessoal, o intermediário da Band. Ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido nosso sustentador, o Senhor tem sido fiel conosco e nós sabemos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas. E é no altar de Deus que nós apresentamos a nossa casa, que nós apresentamos a nossa família e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor sobre nós. Oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, para que cada pessoa que está orando comigo seja visitada pelo Teu poder, seja visitada pela Tua graça. Oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que cada pessoa que está aqui venha aprender a caminhar agradando ao Senhor e não vivendo para agradar os homens. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos não estar distraídos, nós queremos estar focados no Teu propósito e focados naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, Pai, entregamos no altar renúncia, entregamos no altar compromisso, entregamos no altar a nossa vida, entregamos no altar a nossa família e Te pedimos, Pai, guia todas as coisas. Confiamos, Pai, no Teu poder e no Teu controle, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor tem o que é para nós e o que não é para nós, tira do nosso caminho. Senhor, Te pedimos perdão por toda vez, Pai, que deixamos de Te ouvir, por nos distrair, por muitas vezes ouvir o medo ou qualquer outra coisa. Queremos andar pela Tua palavra, queremos andar pela Tua direção, doce e amado Espírito Santo. Eu oro agora para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja curada, livre, em nome de Jesus, abençoada e, como diz a Tua palavra, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você que está perdido, invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Quem invoca o nome do Senhor é salvo, a Bíblia diz. Senhor, toque-os com o Teu poder, que a doce presença do Espírito Santo envolva Teus filhos e filhas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor te visite nessa madrugada. E gratidão por você que apoia o nosso canal aqui, sendo aluno da Academia Kindle, sendo membro do canal, usando o Superchat. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Compartilhe com pelo menos uma pessoa. Você pode. Deus te abençoe e até mais.